Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. O segundo episódio de ReZero saiu e cá estou eu com a minha review e trazendo também algumas cenas que foram cortadas do anime. Tem vários detalhes interessantes que foram deixados de lado nesse episódio. O fator psicológico é um deles. Algumas decisões do Subaru podem ser vistas como burras, mas tem motivo por trás de ter sido como foi. A cena que o Subaru vai sozinho enfrentar Sirius é uma delas, por exemplo. Lembrando que tudo que eu falar aqui que vocês não lembrem de ter acontecido no anime é porque foi cortado e só tá na light novel. Mas pra tu que tá assistindo, eu te peço o seguinte: assiste esse vídeo até o final e se tu gostar, dá o like no vídeo, também se inscreve. Quem quiser me ajudar financeiramente, o link do LivePix vai estar aí na descrição. E também confere o outro link que tem aí, que é o link pra Amazon. Lá tu vai poder conferir todos os volumes da light novel que estão à venda, pra poder comprar e tal. Agora vamos pro resumo. O episódio começa com o Subaru relembrando o que rolou no último loop. Passou um ano e o Subaru não morreu nenhuma única vez nesse time skip. Ele já tinha até esquecido como era morrer. A Emília e a Beatriz perguntam se ele tá bem e ele só responde que tá meio tonto. Na light novel foi um tiquinho diferente. O Subaru volta e ele não consegue dizer uma palavra sequer. Foi só quando a Emília fez um carinho na bochecha dele que ele percebe onde ele tá. O ponto no tempo onde ele voltou não podia ser pior. Apenas 15 minutos até o ataque da Sirius acontecer. Esse foi o tanto que ele voltou no tempo. Essa parte explora bem mais o raciocínio do Subaru e do porquê ele ter ido sozinho. No anime parecia só uma decisão burra, e de fato foi, mas teve um fator psicológico por trás. Já faz mais de um ano que a Ren foi posta em coma, e antes disso, o Subaru tinha acabado de enfrentar o Betelgeuse. Naquele tempo, o alvo dele era a Emília. Tudo bem que o arcebispo foi derrotado, mas o Subaru pensou que talvez o alvo da Sirius fosse a Emília. O fato da Ren estar em coma aumentou muito esse medo do Subaru de deixar a Emília sozinha, e por isso ele pediu para Beatriz ficar com ela, ao invés de ir ajudar ele. Quando o Subaru partiu para encarar a Sirius, restavam apenas 10 minutos até o ataque acontecer. Mas quando ele chegou lá, faltavam só 5 minutos. Só um comentário rápido, essa é a melhor abertura de ReZero. Essa música é do caralho. Só o finalzinho que pareceu meio ruim. Eu tive a impressão de que eles cortaram a música e pularam direto pro final dela. Mas enfim, esse primeiro loop é tenebroso. Na light novel, o Subaru até pensou em buscar gente no hotel para ajudar ele, mas não ia dar tempo. Ele podia fazer uma comoção, mas isso podia adiantar os planos da Sirius. Tentar frustrar os planos dela, fazendo geral sair dali também não seria o melhor plano. O culto da bruxa é uma organização que comete terrorismo desenfreado. Então se ali não der certo, a Sirius só iria escolher outro lugar como alvo. Ela tinha que ser derrotada ali. O Subaru sobe as escadas e encontra o Luzbel. No anime, a Sirius tinha obrigado ele a se acorrentar. O Subaru tenta ajudar a criança, mas a autoridade da Sirius está compartilhando o medo do Luzbel com o Subaru. A Sirius aparece de repente e dá uma joelhada que manda o Subaru escada abaixo. Essa cena foi da hora porque dá pra ver os dedos do Subaru sendo decepados pela corrente. Aí o Subaru morre estrangulado pelas correntes da Sirius. Na light novel essa cena é bem diferente, e na minha opinião bem mais legal. O Subaru entra na torre e de cara ele escuta a voz da Sirius e do Luzbel. Ele sobe silenciosamente as escadas, e chegando no topo da torre, ele vê a Sirius e o Luzbel. Os dois estavam de costas pra ele. O Subaru pega o chicote dele e tenta um ataque. Só que a Sirius percebe o Subaru e antes que o ataque do Subaru encaixe, ela rebate o chicote dele com as correntes dela. O Subaru aproveita essa pequena abertura e dá um tackle na Sirius e ela cai das escadas em direção ao primeiro andar, lá embaixo. É depois dessa pequena luta que acontece a cena onde o Subaru percebe que a Sirius mandou o garoto se acorrentar. Tamanha demonstração de medo é a prova de como você é gentil. Na hora que o Subaru escutou a Sirius dizer isso, a ponta da corrente dela perfurou o ombro do Subaru. Ela puxou ele em direção às escadas. E aí, com a ponta da corrente ainda no ombro, o Subaru foi estrangulado pelas correntes, dando fim ao primeiro loop. Quando ele volta, o Subaru acaba caindo pra frente e dando um puta de um cabeçaço na Liliana. O medo aumenta à medida que passa de uma pessoa para outra, como uma espécie de ressonância talvez? No anime, o Subaru pensa que devia ir com alguém que podia lidar com a lavagem cerebral da Sirius, e a cena corta pro Subaru pedindo pro Hatin chamar o cara. Mas rolou um pensamento do Subaru antes de ele ir pra lá. Quando ele enfrentou o Betelgeuse, o Subaru pôde ver as mãos invisíveis. O Subaru achava que era imune às autoridades por causa do retorno e por poder ver as mãos invisíveis, mas como ele foi pego pela autoridade da Sirius, ele teve que descartar esse pensamento. O Hatin se recusa a chamar o Reinhard, aí o Subaru tenta contar o que ele viu no loop anterior. Nesse time skip que passou, o Subaru tentou contar tudo sobre o retorno através da morte para Beatriz, mas ele falhou em todas as vezes que ele tentou. Ele tentou várias vezes, mas no final teve que desistir. O Subaru contou que quem ia atacar naquele lugar seria o culto da bruxa. Quando o Subaru mencionou o culto, o Ratins entendeu que a coisa era séria. Ele mandou um sinal que chamaria o homem mais forte do mundo para aquele lugar. Mas antes disso, a Sirius começa a apresentação dela. O Subaru até tenta resistir à autoridade, mas
mas foi em vão. O controle mental pegou e o que resta é escutar aquela mulher falar. E é agora que o Reinhard chega. O Subaru explica que o poder dela é a lavagem cerebral. Na light novel, o Subaru diz que ouvir ou ver ela faz você cair na autoridade. Mas o Reinhard percebe que não é só isso. Meramente saber que ela existe já te bota sob o controle dela. E ele ainda diz que a autoridade pode acabar controlando ele também, se ele não acabar com ela rápido. Aproveitando que os dois estão lutando, o Subaru foi salvar o Luzbel. Na light novel, o Subaru encontra o Luzbel e vê um ferimento na mão do moleque. Esse ferimento não foi causado pela Sirius, porque no último loop ele não estava lá. Essa controvérsia vai fazer sentido na cena seguinte. Ao sair da torre, o Subaru vê geral gritando pro Reinhard matar a Sirius. O Subaru sente que devia parar o Reinhard naquele momento, mas ele, de novo, foi tomado pela autoridade. O Reinhard se aproxima dela e, usando a mão, corta ela no meio. O cara fazer isso com as mãos nuas é absurdo. E no momento seguinte, algo absurdo acontece. Todo mundo que estava ao redor do Reinhard é cortado no meio, assim como a Sirius. Um detalhe interessante aqui, na hora da morte, o Luzbel tentou apertar a mão do Subaru. Ele estava com medo e buscando salvação. O Subaru sentiu isso nos últimos momentos e tentou corresponder apertando a mão dele, com o que restou de forças. Ele partiu para o próximo loop já apertando a mão. Por isso ele apertou a mão da Beatrice com força. Dessa vez, o Subaru decidiu levar a Beatrice com ele. No meio do caminho, ele explicou que o culto ia atacar. Ele explica que o poder da ira é como se fosse ressonância. A dor que ela sente é compartilhada com os outros. Se você mata ela, os outros também morrem. O Subaru também menciona o Reinhard como alguém que pode ajudar. Mas a Beatrice descarta essa ideia. O Subaru pergunta o porquê e a Beatrice responde. O Reinhard é como se fosse um atrator natural de mana. Por onde ele passa, a mana segue ele automaticamente, tornando qualquer mago ou espírito totalmente incapaz. O Subaru se lembra que a Beatrice tem estado inquieta desde que eles se encontraram com o Reinhard. O Subaru entendeu que a causa era essa. A Beatrice escuta a explicação sobre a autoridade e na light novel ela pensa que é muito similar ao Nect. Pra quem não lembra, Nect é a magia que o Julius usou para se conectar com a visão do Subaru para poder enxergar as mãos invisíveis. A Beatrice diz que talvez o chama que seja uma boa contramedida. Com a autoridade fora do caminho, só restava derrotar a Sirius. E isso é um problema porque ela é muito forte. Na hora que o Subaru diz isso, a Emília aparece por trás deles. Ela diz que seguiu eles porque a Priscila disse que ela se arrependeria de não fazer isso. O Subaru até tenta convencer ela a voltar, mas ela insiste em ficar, e os três decidem encarar ela juntos. Eles avistam a Sirius no topo da torre, e antes mesmo de ela começar a falar, a Emília já manda gelo pra cima dela. Quando eles olham pro lado, geral tá indo pra cima deles. A Beatrice fala que o chama que não vai funcionar, já que esse poder da Sirius é algo diferente. A Sirius quebra o gelo que a Emília lançou, desce até onde eles estão e conjura chama ao redor dos punhos. E por algum motivo a chama dela é rosa, não sei o porquê disso. Na light novel só é descrito fogo carmesim, mas isso não significa fogo rosa, é só um fogo mais quente. Enfim. Aqui a luta começa e a gente vê uma evolução no combate da Emília. Ela agora é capaz de fazer armas de gelo. A cada golpe, as armas da Emília se partem e ela tem que fazer novas. Então essa magia não é tão roubada. A Beatrice usa Muraki no Subaru. Muraki é uma magia que retira a gravidade de um corpo. E eles vão até o topo da torre para salvar o Luzbel. Depois de resgatar ele, a luta continua. A Sirius se cobre de chamas e quando a Emília ataca, a Sirius revela que tá com a Tina. Eu só não sei de onde que ela surgiu. Devia estar debaixo do chão, sei lá. A Emília hesita e nessa hora, a Sirius dá um golpe que apaga a Emília, e ela ainda tenta cobrir a Emília de chamas. Quando o Subaru vai ao resgate dela, o Regulus aparece do meio das chamas. Ele tá carregando a Emília inconsciente e diz que apareceu ali para salvar a mulher com quem ele vai casar, a sua futura 79ª esposa, finalizando assim o episódio 2. O episódio foi legal. As cenas de luta estão como eu esperava, levando em consideração o padrão de qualidade do estúdio White Fox. Tá legal. Eu só queria um pouco mais de fluidez na hora das lutas. A fluidez é uma parte de extrema importância na hora das lutas. Principalmente no arco 5, que vai ser um arco cheio delas. Enfim, não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal. E também confere os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.